Vamos agora falar sobre a imagem, o aço da lâmina cortante ou o metal da espada. Essa imagem é símbolo de eficácia e de decisão que são associados ao metal. É um símbolo de pessoas rápidas, tenazes, diretas. É a imagem perfeitamente adequada para descrever uma pessoa de ação. Não necessariamente ela faz alusão à carreira militar, mas ela traz para a pessoa características de comando e combatividade. Contudo, a espada é duplamente afiada. E será por isso impossível progredir se a pessoa estiver amarrada ou presa a velhos pensamentos. Uma decisão precisa ser tomada. Essa imagem é símbolo de pessoas que são decididas, práticas, objetivas. E se a pessoa não utiliza essa imagem da forma adequada, isso pode deixá-la doente. As pessoas que possuem o aço da lâmina cortante são capazes de decisões que outras pessoas não seriam. De mudanças no rumo da vida ou de decisões radicais. A polaridade yang dessa imagem é formada pelo binômio macaco de água yang. Nesse caso, a sorte do céu é a água, a sorte da terra é a raiz maior do macaco, no caso, o metal yang, e a sorte do homem é formada pelas duas raízes menores do binômio, que são a água yang e a terra yang. As diversas possibilidades de posicionamento, ou seja, o binômio posicionado no ano, no mês, no dia e na hora, podem deixá-lo mais radical quando o metal se sobressai ou mais maleável quando se sobressai a água. Quando esse binômio se posiciona no ano, nós temos como elemento mais importante o aço da lâmina cortante, o metal. Em segundo lugar, a raiz maior do macaco, também o metal. E por último lugar, o tronco do ano, que representa a sorte do céu, a água. Portanto, essas pessoas serão muito mais radicais do que aquelas que tiverem a água como uma demonstração mais aparente. Da mesma forma, quando o binômio se posiciona no mês ou na hora, o elemento que se sobressai é o elemento da sorte da terra, a raiz maior do macaco, o metal. E, em segundo lugar, o tronco celeste, ou seja, a água. E, por último, o elemento da imagem do binômio, que nesse caso também é um metal. Nesse caso, nós temos então dois metais e uma água no centro. No caso do binômio macaco de água yang estar posicionado no dia, o elemento que se sobressai é o tronco celeste do dia, ou seja, a água. Em segundo lugar, a raiz maior do ramo terrestre, no caso, o metal. E por último, o metal do aço da lâmina cortante. Nesse caso, então, o metal que representa objetividade, praticidade, diretriz, estará alimentando a água, que significa capacidade analítica, intuição, profundidade, maleabilidade, flexibilidade, e a pessoa será com isso menos radical. Mas também menos prática, menos objetiva, mais analítica, o que pode deixá-la menos ágil. A primeira coisa a fazer é sempre verificar a estrutura básica do binômio. Nesse caso, o metal, que é a sorte da terra, alimenta a água, que é a sorte do céu, o que faz com que o binômio seja considerado basicamente bom. A porção yang dessa imagem, ou seja, um macaco de água yang, é muito sólido.
ela reforça a capacidade analítica natural, a capacidade de estratégia e de inteligência. Esse binômio convém a um chefe de empresa, de estado, a um comandante ou qualquer pessoa que precise de capacidade analítica e decisões rápidas. Na análise dos 4 pilares do destino, ele é considerado um símbolo de sorte financeira desde que a imagem do dia colabore com a imagem do ano. Essas pessoas são intuitivas. Nós não podemos nos esquecer que a água está presente. Elas preferem contornar os obstáculos a ter que enfrentá-los diretamente. Claro que nesse caso nós estamos nos referindo especificamente ao posicionamento no dia, quando a água se sobressai. Nesse caso, a pessoa utiliza os subterfúgios e a estratégia para conseguir chegar aos seus objetivos. Ela enfrentaria os obstáculos diretamente quando o binômio estivesse posicionado no ano, no mês e na hora, mas não enfrentaria quando o binômio estivesse posicionado no dia. Posicionado no pilar do ano, o elemento mais importante é o da imagem do binômio, nesse caso o metal. Em segundo lugar, a raiz do ramo do ano, nesse caso metal também. E por último, a água. Nós não podemos nos esquecer que o metal alimenta, que o metal gera água. E por isso, o destino e a sorte da Terra, as oportunidades, estão favorecendo a sorte do céu. Isso gera determinação e força de vontade. Já posicionado como pilar do dia, o elemento mais importante na análise passa a ser o tronco celeste, nesse caso a água, seguido da raiz maior do ramo terrestre, nesse caso o metal, seguido da imagem do binômio, nesse caso também o metal. Nós temos aqui então 2 metais sustentando uma água. A sorte do céu é alimentada pela sorte da terra e pelo destino ao mesmo tempo. Como nós já dissemos, essa imagem gera pessoas determinadas, eficientes, práticas, capazes de atos que outras pessoas não seriam. Por exemplo, posicionado no pilar do ano, nós temos esse binômio no mapa do Oswaldo Cruz. Para os que não sabem, ele foi duramente criticado por seus métodos considerados extremamente radicais na época. Ele combateu em primeiro lugar a peste bubônica, depois a febre amarela e uma infestação de varíola. Foi sobre seu comando que a primeira vacinação obrigatória em massa foi ordenada na época dessa infestação de varíola, o que gerou um enorme descontentamento na população e uma verdadeira campanha contra a obrigatoriedade da vacina por conta dos meios de comunicação. Outra pessoa que possui o aço da lâmina cortante presente no pilar do mês e que dispensa apresentações é Napoleão. Anita Garibaldi possui o aço da lâmina cortante posicionado no mesmo local, também no pilar do mês. Assim como alguns ladrões e assassinos no corredor da morte. Esse é o mapa de um assassino em série. E aqui nós temos o mapa de um outro assassino em série.
Outro ditador famoso que também possuía o aço da lâmina cortante era Benito Mussolini. Alguns exemplos de pessoas que possuem o binômio 10 são, por exemplo, Santos Dumont, que o possuía 2 vezes tanto no ano como no dia. Além de nós encontrarmos assassinos e ditadores sobre essa configuração, nós também encontramos suicidas. Outra pessoa que possuía o binômio 10 posicionado no tronco do dia era Tiradentes. E também Landru, um famoso ladrão do século XIX.